Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, a prosa Espectro do Belo no Fedro de Platão, parte 2. Foi Schleiermacher, o pai da hermenêutica e tradutor de Platão para o alemão, o primeiro a tentar explicar modernamente onde estava a unidade do Fedro, a obra dividida em duas partes que parecem desconectadas entre si, uma com 3 longos discursos sobre Eros e a outra dialogada e sem referência ao Eros abordado antes. Obra que se torna ainda mais frouxa com a atenção quase exclusiva dada ao conteúdo filosófico do segundo discurso de Sócrates na primeira parte. Schleiermacher, dentro do espírito do seu tempo, final do século XVIII e início do XIX, buscou enxergar a produção platônica como um grande sistema, especulando sobre como suas obras teriam surgido e se organizado. Com ele, os diálogos já não respondiam mais à antiga disposição estática por tetralogias, artificial e incapaz de dar conta da construção do pensamento em Platão. Dentro ainda dessa nova visão, alguns dos textos também passariam a ser considerados espúrios, por não se ajustarem ao sistema imaginado, o que deu início a uma investigação sobre a autoria que, tal como a da evolução, perdura até hoje. Pois bem, o sistema divisado por Schleiermacher, o Fedro, figura como uma obra primeira, inaugural. É com ela que Platão teria apresentado o seu método, antecipando-lhe as linhas principais. Na introdução que escreveu ao diálogo, a mais longa das dedicadas a cada texto platônico traduzido, Schleiermacher defende que o filósofo traz no Fedro, com o seu espírito jovial, um primeiro broto derivado da inspiração socrática, primeiro mais já apto a fornecer os germes do conjunto que estava por desabrochar e amadurecer. Não importa muito que essa posição tenha sido revista depois pelos estudiosos, que passaram a organizar a evolução da obra de Platão de jeitos diferentes e a situar o Fedro como obra da maturidade. O relevante é Schleiermacher ter mostrado que, sendo esclarecedor sobre a natureza do pensamento platônico, o Fedro não pode ser reduzido ao tema do Eros ou da beleza que desperta o Eros, porque esse tema está restrito à primeira parte. Apesar de os subtítulos tradicionais do diálogo chamarem atenção para esses elementos, subtítulos como Sobre o Amor, Sobre o Belo, não era essa a matéria do Fedro, porque sobre ela nada se fala na segunda parte. O tema, na realidade, seria a incorporação da retórica pela dialética filosófica, e os discursos da primeira parte entram apenas como exemplos, pontos de partida do argumento maior. Os 3 discursos, ou logoi, da primeira parte, só fazem sentido se vistos da perspectiva desse grande discurso ou logos que é o Fedro, um diálogo que articula as suas partes de uma forma explícita e harmoniosa. Nessa disputa tão grega e retórica de discursos, é o Fedro o logos vencedor, porque põe em prática os elementos que prega. É a mágica que Platão faz sem nos darmos conta, numa construção em abismo. Sim, como eu disse, há já no plano mais superficial uma articulação explícita entre a primeira e a segunda parte. Depois de Fedro ler o discurso de Lísias, depois de um Sócrates envergonhado discursar na mesma direção, e depois de, enfim, se retratar com uma grande alegoria sobre a alma, os 2 interlocutores passam a debater o que é escrever bem e mal, ou seja, voltam-se para os produtos verbais recém-apresentados. Quem põe um discurso por escrito, como Lísias, deve ser visto negativamente como um sofista? Aqui vale lembrar que os escritores de discursos em prosa, ou para usar o termo grego, os logógrafos, eram uma realidade no tempo de Platão, século IV a.C., como Isócrates, um concorrente cujo nome é citado de modo enigmático ao final do Fedro. Vale lembrar também que nos diálogos de Platão temos uma profusão de discursos e esquemas retóricos, que posicionam sem sombra de dúvida seu autor como um virtuose no ramo. Mas a escrita deve ou não ser mal vista, como coisa de sofista? Sócrates diz que não, o problema não é o escrever em si, mas encontrar o melhor modo, o melhor tropos, em grego, de escrever e discursar. Todo o Fedro é simultaneamente uma discussão e uma execução desse tropos adequado. É a atenção direta a esse elemento no começo da segunda parte que dá aquela unidade num nível imediato ao diálogo. Só que antes de passar ao exame desse tópico, e como que para exemplificá-lo, Platão faz Sócrates se deter num mito inventado sobre as cigarras, originalmente figuras humanas, agora a serviço das musas. Eram elas que faziam barulho dialogando acima das cabeças de Fedro e Sócrates na paisagem bucólica, e reportariam as 2 musas ocupadas com a filosofia se aqueles 2 as estavam honrando devidamente. Com mais essa tirada poética e divertida de Sócrates, passamos ao ponto principal. Por onde é belo discursar e escrever, e por onde não?
Nesse trecho, no formato mais conhecido das sucessivas perguntas e respostas, vários pré-requisitos vão sendo apresentados. Conhecer a verdade e não se guiar pela simples opinião é fundamental. A opinião, doxa em grego, é como uma fake news implantada na alma por vaidade, interesse, simples comodidade, num mundo regido por aparências. Devemos ficar em guarda. Se alguém quiser aproximar e confundir coisas diferentes, que o faça conhecendo a verdade. Sócrates diz a Fedro que seus 2 discursos foram um exemplo de como jogar com as palavras e seduzir o ouvinte, tendo-se o conhecimento da verdade, embora ressalve, no seu veso típico, não ser dotado na arte de falar. Mas será que se pode enxergar essa arte de bem falar no discurso escrito de Lísias? Fedro relê a abertura do texto e Sócrates o interrompe para apontar a ausência, já de saída, de uma definição de Eros. Além do mais, o discurso é confuso, sem coesão e unidade, lembrando o epigrama de Midas, cujos 4 versos podiam ser trocados de lugar sem que o sentido se alterasse. Fedro não gosta da gozação, e eles passam aos 2 discursos que Sócrates fez de improviso após ouvir o de Lísias. Sócrates admite que seu segundo discurso é um imaginativo inumítico, uma brincadeira em que passou da censura ao elogio, mas chama atenção para o fato de que adotou 2 procedimentos importantes, a divisão e a reunião dos elementos, o recorte em lados opostos, o direito e o esquerdo, e ainda a visão de conjunto. Enquanto um apaixonado por esses movimentos, análise e síntese, Sócrates se autodeclara um dialético, um termo filosófico-chave. Mas se esse belo discursar é a dialética, onde fica a retórica, a arte que se ocuparia da construção dos belos discursos? O que fazer com as diferentes técnicas prescritas nos manuais de eloquência, aqueles elementos que podemos encontrar, por exemplo, na retórica, o tratado do discípulo de Platão, Aristóteles? O que fazer com toda a terminologia para designar partes e mecanismos dos discursos, como preâmbulo, diegese, refutação, sobre-refutação, diplasiologia e iconologia, eulalia e ortolalia? É nesse trecho que desfilam comicamente nomes de mestres do ramo, como Eveno, Tísias, Górgias, Pródico, Hípias, Polo, Protágoras e Trasímaco. Sócrates defende que os artifícios dos manuais são anteriores à arte de bem escrever e falar. Correspondem à preparação, porque quem domina a arte retórica, além do pendor natural, deve ser capaz de discernir cada um dos elementos relevantes ao seu argumento e com eles compor um todo coeso, com conhecimento e aplicação, tudo que Lísias, referência na arte retórica, não fez. Mas é preciso dominar a psicagogia, a forma pela qual orientar a alma do ouvinte. Esse controle do que chamaríamos hoje de influência psicológica também era contemplado nos manuais, como dá para ver no livro 2 da Retórica de Aristóteles, que fala do manejo das emoções. Mas para Sócrates, de novo, a retórica não pode ser simples feitiço ou envolvimento. É preciso levar em conta a reflexão filosófica sobre a natureza da alma, a mesma reflexão destacada no seu segundo discurso. Conduzi-la não tem a ver com iludir e convencer do que for, mas persuadir em direção à verdade. É com isso em mente que o bom orador e escritor ajustará cada tipo de discurso a cada tipo de alma. Nesse ponto, porém, Sócrates toma o partido dos retóricos e refuta a si mesmo, dizendo que a retórica não tinha nem precisava ter nada a ver com tais condicionamentos filosóficos relacionados à verdade. Seu objetivo era persuadir trabalhando com o provável, com o verossímil. O verossímil, aquilo que é convincente, mesmo que não seja fato, é o coração da retórica, e ponto final. O importante é parecer verdadeiro e não ser verdadeiro. É assim até hoje com o discurso do político, do advogado, do marqueteiro, do intelectual, do influenciador e muitos outros, em âmbito público e privado. A essa contestação que ele mesmo formulou, Sócrates responde reconhecendo que verossímil, o jogo entre o falso e o verdadeiro, deve sim ser empregado, mas de novo, por quem conhece de fato a verdade e sabe jogar com as semelhanças sem fazer prevalecer a mera opinião. É uma nova estocada contra o discurso de Lísias e uma reafirmação do emprego produtivo da verossimilhança nos discursos proferidos por ele, Sócrates. Mas e o tópico referente à escrita? Não faz mesmo a menor diferença recorrer ou não a ela? Será que a exposição oral não é superior? É com essa discussão que Platão fecha o diálogo explorando sua repercussão direta não apenas em relação a logógrafos como Lísias e Isócrates, mas em relação ao seu próprio trabalho. Mais um mito entra em cena. Dessa vez, Sócrates cria um diálogo entre 2 deuses egípcios, Teut e Amon, chamado também de Thamus, os equivalentes de Hermes e Zeus.
Teut inventou os números, a matemática, a astronomia, os jogos de dados e gamão e as letras. De posse das novidades, foi mostrá-las ao deus rei, Amon, a quem descrevia a utilidade de cada uma à espera dos comentários. Quando chegou a vez do alfabeto, Teut louvou a descoberta como grande conquista para o conhecimento, um fármaco para a sabedoria e a rememoração, um argumento batido na apreciação da escrita dos gregos até hoje, esse de ser a guardiã do saber. Só que Amon não partilha do mesmo entusiasmo do pai das letras. A invenção poderia, ao contrário, gerar descuido com a rememoração, poderia gerar esquecimento. O que ele inventou, diz Amon, foi um fármaco para lembrança, ou seja, um lembrete para a sabedoria, não a sabedoria ou a rememoração em si. O termo grego aí para fármaco é pharmakon, e não podemos ignorar sua ambiguidade. Se bem usada, a escrita é sim um remédio, mas não como Teut imagina. Se mal usada, é um veneno, como Amon adverte. Vale lembrar aqui um detalhe. Platão já vinha explorando desde antes o paralelo entre retórica e medicina. E lá atrás, no começo do diálogo, o discurso de Lísias tinha sido chamado de fármaco por Sócrates, momentos antes de ouvi-lo. Lísias, assim como Teut, os sofistas versados em muitos saberes, acreditavam no poder curativo da palavra escrita e da palavra em geral, mas a dele era mera opinião, não era remédio, só veneno. Essa ideia que Sócrates desenvolve na sequência, abandonando o mito egípcio e trabalhando com analogias com a pintura e a semeadura. O conhecimento é algo escrito dentro da alma, ou inscrito na alma, não em papiro ou papel, e tem a ver com a rememoração móvel e viva, livre e profunda, aquela reminiscência do segundo discurso de Sócrates. É por aí que Eros, retórica e escrita se encontram. Se a beleza física, como a gente viu, é só uma imitação, um simulacro ou espectro da verdadeira beleza, um lembrete para a reminiscência filosófica, a reminiscência do belo em si, da ideia do bem e do justo, e se é por essa razão que Sócrates pode afirmar mais de uma vez nos diálogos que a arte erótica é a única que domina, então também em relação à escrita dá para dizer que na sua forma verdadeiramente bela, ela é apenas um espectro ou lembrete, na busca pelo mesmo belo em si que a alma do filósofo almeja. Essa sua contribuição medicinal, como diria Platão. Portanto, a bela prosa que o diálogo preconiza, para a qual não só dá as coordenadas, mas que executa de fato, essa prosa é um correspondente daquele belo jovem. Nos dois casos, a beleza é um impulso filosófico que se dá por meio de um sentido fundamental, a visão. Nos dois, não devemos nos concentrar no dado concreto imediato, nem o sacralizar, seja o dado hedonista da realização sexual, seja o dogmático da idolatria do texto. Ambos são divertimentos, pontos de partida, pretextos para um conhecimento que deve ir necessariamente além. Tal como ocorre com o ser amado, o alvo nunca é a coisa em si, material, sensível, mas a ideal, inteligível. Assim, o que Sócrates faz com Fedro em relação à adoração deste pelo texto de Lísias, talvez seja mal comparando o que Platão quer fazer com seu leitor e leitora em relação ao próprio Fedro. Claro, o Fedro tem tudo que o discurso de Lísias não tem enquanto organização poética e do pensamento. É de fato um remédio que nos ajuda a lembrar da sabedoria, que nos impulsiona à reminiscência de um logos suprassensível. Mas ainda assim, essa acabada beleza literária que o Fedro ilustra num grau especial, porque metatextual, é apenas um simulacro, um degrau para o conhecimento. Aqui não posso deixar de citar, para encerrar, a corrente que derivou da leitura dessa parte final do Fedro, a ideia de que Platão, com o mito egípcio, estaria colocando a escrita e a sua própria abaixo do ensinamento oral que produzia dentro da academia. Sua verdadeira filosofia estaria contida nessas doutrinas internas que se perderam e não nos diálogos que nos chegaram. Que monstro essencialista e avesso à forma ousou imaginar um tal filósofo desligado da sua arte retórico-literária suprema? Como eu disse, a bela escrita do Fedro pode ser só cópia ou lembrete físico do belo com B maiúsculo, mas continua a ser bela e a guiar almas, como Sócrates guia a de Fedro, e responde às questões que coloca. A poesia, aristotelicamente entendida, para além do metro, como construção dramática, orgânica e profunda, a poesia, tal qual a beleza visível do amor, é um pré-requisito para a filosofia. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.